50 milhões de dólares. É muito dinheiro para você? No início dos anos 2000, dois fundadores ofereceram a sua empresa por essa quantia para a maior empresa de entretenimento da época. Hoje, essa startup de DVDs vale mais de R$1 trilhão. A empresa que recusou essa oferta tem apenas uma única loja hoje, que serve como museu da incompetência corporativa. Essa história é real, da engenharia financeira por trás da virada da Netflix. Meu nome é Lucas Simão e nos últimos anos eu gerenciei mais de 2 bilhões de verbas de marketing. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que as empresas elas não quebram porque elas cometem erros. Elas quebram porque elas não têm a capacidade de enxergar o futuro diante dos olhos delas. Reed Hastings pagou $40 em multa por atraso por não ter devolvido o seu filme Apollo 13 em tempo para Blockbuster. Ele ficou tão irado que ele pensou, deveria ter uma forma diferente de fazer isso. Nascia então a Netflix, mas não do jeito que você conhece hoje. A Netflix, na ocasião, era um sistema de DVDs por assinatura enviados pelo correio e funcionava de maneira muito simples. Você entrava no site, selecionava o filme que você queria assistir, pagava a sua assinatura, assistia o filme e devolvia o filme pelo correio. Simples assim, sem multas de atraso. Só que tinha um problema, o modelo não funcionava. A Netflix, na ocasião, tinha 300 mil assinantes, porém queimava $50 milhões todos os anos. A empresa realmente estava afundando. Enquanto isso, a Blockbuster tinha 9 mil lojas e era um império sólido, faturava $6 bilhões por ano. Lá em setembro de 2000, Mark e Reed, os fundadores da Netflix, estavam desesperados. A empresa deles estava entrando em colapso e eles precisavam de ajuda. Então eles marcaram uma reunião com Joe Antiuco, o então CEO da Blockbuster, sediado em Dallas. E aqui fica interessante. Na véspera da reunião, a secretária de Antiuco, o CEO da Blockbuster, confirmou que a reunião aconteceria no dia seguinte. Porém, tinha um problema. Os fundadores da Netflix estavam em um retiro na Califórnia, um retiro corporativo. E na região onde eles estavam, não tinha nenhum aeroporto por perto, e tampouco uma malha aérea comercial disponível para voar para Dallas no dia seguinte. Bom, foi então que Reed teve a brilhante ideia. Vamos alugar um jatinho. O CFO olhou para Reed e disse o seguinte, nós estamos queimando $50 milhões todos os anos. Você quer ainda gastar $20 mil para poder alugar um jato? A resposta foi a mais curiosa possível. Reed disse o seguinte, estamos aguardando essa reunião há meses e estamos queimando $50 milhões todos os anos. Você acha mesmo que $20 mil vai fazer alguma diferença nessa história? Foi então que eles fretaram um jatinho da Vanna White, uma apresentadora famosa lá nos Estados Unidos. Chegando em Dallas, eles deram de cara com o intimidador escritório da Blockbuster, um prédio enorme, com paredes de vidro e aço por tudo quanto é lado. Antiuco tinha todos os motivos para se sentir confiante. Ele tinha acabado de tirar a Blockbuster de uma crise financeira tremenda, além de ter aberto o IPO com mais de $450 milhões de captação. Ele tinha 60 mil funcionários, 9 mil lojas e 6 bilhões de receita todos os anos. Já a Netflix estava sangrando, com os 300 mil clientes e os $50 milhões sendo queimados todos os anos. A proposta de Mark e Reed foi direta. Vocês ficam com a parte física, nós ficamos com a parte online e junto construiremos um império. O preço disso, $50 milhões. Segundo Mark Randolph, um dos fundadores da Netflix, em relatos após essa reunião, ele disse que Antiuco comentou a seguinte frase, que a histeria das .coms estava exagerada. E naquele momento, as pessoas na sala de reunião seguraram para não dar risada. E a reunião foi de água abaixo a partir desse ponto. Já do lado de fora da sala de reunião, Mark e Reed selam um pacto que marcaria de novo a vida deles dentro da Netflix, que eles não iriam morrer naquele dia. Vamos ser justos. Analisando os números da Blockbuster nos anos 2000, eles não foram os mais insanos possíveis. Porque veja bem, eles tinham 45 milhões de clientes, 6 bilhões de receita todos os anos, 9 mil lojas, 60 mil funcionários. Além disso, eles eram a maior marca de entretenimento da época. Já a Netflix, na mesma época, mesmo com seus 300 mil assinantes e $50 milhões sendo perdidos todos os meses, eles ainda tinham um sistema de logística muito complexo para poder enviar e receber de volta os DVDs. E o mais importante, o modelo ainda não estava comprovado. O maior problema na decisão da Blockbuster em recusar a oferta da Netflix não era econômico. Na verdade, eles não conseguiam enxergar além do que estava na mesa. Enquanto eles enxergavam um serviço de assinatura por DVD, a Netflix enxergava uma plataforma de distribuição de conteúdo digital. Enquanto eles viam 300 mil clientes na Netflix, a Netflix enxergava potenciais 300 milhões de clientes ao redor do mundo. Eles viram uma logística cara, enquanto a Netflix enxergava os dados de comportamento de consumo de cada um dos seus assinantes. E tem mais, a Blockbuster estava viciada no modelo tóxico de negócio, as multas por atraso. Eles ganhavam dinheiro punindo seus clientes, e as estimativas apontam que no auge da Blockbuster, eles tinham algo em torno de 500 a 800 milhões de receitas anuais apenas com essa linha de negócio.
15% da receita deles. E aqui a gente tem um aprendizado muito forte. Quando o seu modelo de negócio é baseado em punir o seu cliente, você tem um problema. E a Netflix percebeu isso. O modelo deles não tinha multa por atraso. Você podia assistir quando você quisesse, o quanto você quisesse, simplesmente por ter uma assinatura mensal. Mesmo assim, lá nos anos 2000, a Netflix estava quebrando. O modelo não era sustentável, era caro demais e muito complexo. Simplesmente não escalava. E eles precisavam de algo diferente. Em 2007, a Netflix anuncia o Watch Now, uma das maiores plataformas de streaming por assinatura do mundo. Inicialmente, como qualquer grande disrupção, as pessoas criticam, e muito. E naquela época não foi diferente. Isso porque a internet era lenta, a qualidade do stream era questionável e as pessoas duvidavam que iriam assistir filmes no computador. Mas Reed era um visionário por definição. Apesar dele saber que a internet ainda era ruim naquela época, ele sabia que a banda larga iria evoluir e que a qualidade dos dispositivos também acompanharia essa evolução. O stream era um caminho inevitável, como sabemos hoje. E aqui começa a virada econômica que a Blockbuster nunca entendeu. No modelo de DVD por assinatura, existia o custo de envio para cada transação, o custo de logística, o custo de armazenamento, a logística reversa, além de margens extremamente apertadas. Já no modelo do stream, o custo de infraestrutura é praticamente fixo o tempo todo. O custo para o usuário adicional é praticamente zero. A escalabilidade ela é infinita, além de uma economia brutal na escala. Deixa eu te explicar isso em números reais. Quando a Netflix tinha 1 milhão de assinantes pagando $10 por mês, eles tinham 10 milhões de receita todos os meses. E o custo de infraestrutura, algo em torno de $1 milhão. Sobrava então 4 milhões de margem. Quando a Netflix saltou para 10 milhões de usuários, a receita foi para $100 milhões todos os meses. Digamos então que o custo para ter os conteúdos na plataforma era algo em torno de $30 milhões. Muito mais conteúdo, mas não 10 vezes mais custo. Já o custo de infraestrutura, que era algo em torno de $1 milhão, vai a $3 milhões. O custo não cresceu linearmente. Já a margem, $67 milhões. Você viu o que aconteceu? A margem saiu de $4 milhões com 10 milhões de faturamento para $67 milhões com 100 milhões de faturamento. A margem não cresceu 10 vezes, ela cresceu 16 vezes. Esse é o poder da escala digital. Hoje, a Netflix tem cerca de 300 milhões de assinantes pagos todos os meses na plataforma. E se eles quisessem construir uma série completamente nova e investisse $50 milhões para poder produzir essa série, era simplesmente dividir $50 milhões por 300 milhões de usuários. Sabe quanto que ficaria o custo? 17 centavos por usuário. Sim, 17 centavos por usuário. A Blockbuster nunca encontraria esses números. Nunca eles teriam essa escala. Isso porque o modelo de negócio deles era baseado em lojas físicas, que tinham um custo fixo, custo por DVD, custo de aluguel, custo por funcionário. Eles nunca escalariam da forma da Netflix. Mas tem um outro elemento aqui, conteúdo original. E quando a Netflix decide entrar de cabeça nesse mercado, ela constrói a sua primeira série, House of Cards. E nesse momento, todo mundo ficou ainda mais crítico de novo por conta da disrupção. Onde já se viu uma plataforma de stream querendo competir com a HBO, isso nunca vai dar certo. E a verdade é que House of Cards foi um sucesso absoluto. Até hoje, uma das melhores séries originais fora dos grandes estúdios de Hollywood. E a Netflix aprendeu algo que ninguém mais sabia. Eles tinham os dados. Eles sabiam quando os usuários assistiam, quando eles pausavam, quando eles pulavam uma cena, quando eles voltavam ao início e quando colocavam para assistir depois. A Netflix não apostava em séries originais. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, calculando a probabilidade de sucesso de cada um dos seus conteúdos originais. Hoje a Netflix investe cerca de $17 bilhões todos os anos para poder produzir conteúdos originais. Conteúdos como Squid Games, La Casa de Papel, Orange is the New Black, Stranger Things, entre outros. Hits globais que apenas a Netflix poderia produzir na ocasião, pois ela tem escala global de dados e comportamento de cada um dos seus assinantes. A história que todo mundo conta é que a Netflix destruiu a Blockbuster muito facilmente. Mas a verdade é que não foi bem assim. A Blockbuster lançou o seu serviço de assinatura de DVD online, o Blockbuster Online, e estava funcionando muito bem. Isso porque eles tinham algo que ninguém mais tinha, o total acesso. Você alugava um filme online, recebia na sua casa, assistia o filme e poderia devolver ele ou pelo correio ou em qualquer outra loja física deles. Além disso, poderia pegar qualquer outro filme e levar para casa. De 2004 até 2007, esse serviço de assinatura da Blockbuster Online funcionou demais. Eles cresceram bastante, até o ponto de incomodar o Netflix, que estava retraindo a sua base em meados de 2007. E foi quando os ventos mudaram. De um lado, a Netflix lança o Watch Now, e do outro lado, a Blockbuster Online
sofreu pressões do board por resultado de curto prazo. E a Blockbuster começou a sofrer pressões constantes do board por resultados de curto prazo. Isso porque eles tinham muitas dívidas na ocasião. Antíoco deixa o seu cargo de CEO na Blockbuster em 2007. James Keyes assume a posição. Ele era o ex-CEO da 7-Eleven. Essa informação é extremamente relevante. Isso porque ele entendia muito de expansão de lojas físicas e entendia zero de digital. Com isso, Keyes, já na posição de CEO, encerra completamente o investimento na divisão digital, encerrando de uma vez por todas qualquer trabalho na frente do serviço de assinatura de DVD da Blockbuster Online, o acesso total. A partir daí, ele faz o impensável, o que era completamente improvável. Ele reintroduz as multas por atraso. E agora, cobrando $1 por dia. Com aproximadamente $1 bilhão em dívidas, a crise de 2008 e a estratégia de focar 100% nas lojas físicas foi fatal para a Blockbuster. Eles tiveram que declarar falência. Enquanto isso, naquele mesmo ano, a Netflix já tinha cerca de 20 milhões de assinantes e já estava planejando a sua expansão internacional. A Dish Network comprou a massa falida da Blockbuster por $320 milhões. Isso me intriga demais, porque como uma marca que faturava $6 bilhões por ano é vendida por tão pouco. A única loja que ficou ativa e permanece até hoje com a marca Blockbuster fica em Oregon, mas como um sinal de uma memória que talvez os fundadores queiram esquecer para sempre, porque ela marca o fracasso corporativo e a falta de visão dos executivos, que eu chamo de incentivo perverso. Agora, nós vamos abrir o capô para ver o motor econômico que a Blockbuster não conseguiu construir. Eu vou trazer algumas informações para você. Nos anos 2000, a Netflix tinha cerca de 300 mil assinantes e perdia $50 milhões todos os anos. Já em 2025, a Netflix tem 300 milhões de assinantes, fatura impressionantes $39 bilhões todos os anos, e com um lucro operacional de $10 bilhões. Com uma margem de 27% e presente em mais de 190 países, a Netflix hoje tem um valor estimado de mercado de aproximadamente R$1 trilhão. Isso é realmente impressionante. Netflix tem planos de $7 a $23. A receita média por usuário no mundo é algo entre $11 e $12, tendo alguma diferença em alguma região. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, esse valor é entre $16 e $17 por usuário por mês. Já em países emergentes como a Ásia, o usuário deixa em média $8 a $9 por mês dentro da plataforma. Isso é uma escalabilidade global, prova de que cada assinante aumenta a margem ainda mais, com um custo marginal muito próximo de zero. A produção de conteúdo original é um dos vetores de crescimento da Netflix, investindo cerca de $17 bilhões todos os anos em produção desse tipo de conteúdo. Representa cerca de 58% da receita da empresa. Além disso, eles investem pesado em tecnologia e dados, com seu Open Connect, a sua CDN própria, compressão proprietária e um sistema de recomendação com mais 2.000 clusters de gostos, com personalização que reduzem o churn. Além disso, eles mantêm o flywheel deles constante, que é mais assinantes gera mais receita, que gera mais conteúdo e que gera mais assinantes, fazendo essa roda girar virtuosamente o tempo todo e essa máquina não para de crescer. Anúncios e parcerias também fazem parte do ecossistema da companhia. E isso representa uma parte relevante tanto da receita quanto de novos usuários. A receita de ads cresce rápido. Além disso, a base de novos usuários também tem crescido através da parceria com empresas de telecomunicação, reduzindo drasticamente o custo de aquisição e ampliando a base. O maior erro da Blockbuster foi ignorar um modelo de negócio eminente na sua frente. Eles se concentraram no modelo baseado em DVDs, enquanto a Netflix olhou para o sistema, olhou para a plataforma, escala global, dados, personalização. Eles realmente souberam jogar o jogo. No caso, a Netflix. Então, o que a gente aprende com essa história? Legado não protege, ele vira âncora. A Blockbuster tinha tudo. Tinha marca, tinha clientes, tinha muito dinheiro, tinha distribuição, tinha ativos. E achava que isso iria proteger ela. E na verdade não protege não. Quando o mercado muda, o modelo muda, o legado ele vira peso morto. A segunda lição é: a escala é quem decide, especialmente quando você tem custo incremental próximo de zero para poder crescer o seu negócio. Quando você entra no modelo de economia de escala como a Netflix, cada decisão fica muito mais fácil. Como por exemplo, investir $50 milhões para poder fazer uma produção original, olhando no custo por usuário, é 17 centavos por usuário. É ridiculamente barato. A escala sempre ganha. A terceira lição: dados sempre vencem e reduzem o risco criativo. A Netflix não aposta em conteúdo que vai funcionar ou não. Eles sabem qual conteúdo vai funcionar. Isso baseado em mais de 2.000 clusters pré-definidos
que indica o comportamento do usuário naquela região, naquela plataforma e para aquele gênero de conteúdo especificamente. Lição número 4. Recorrência é previsibilidade e planejamento de longo prazo. Enquanto a Blockbuster ganhava por transação, a Netflix ganhava por mês. Ou seja, receita recorrente permite você planejar a longo prazo. Veja só, 39 bilhões de faturamento anual, 10 bilhões de lucro e uma margem de 27%, com certeza dá muita calma para você planejar no longo prazo. Foque na receita recorrente. A quinta lição é: ter visão é melhor do que querer acertar o timing perfeito sempre. Em 2007 parecia muito cedo para o stream, mas em 2013 essa tese foi consolidada. No início dos anos 2000, ninguém imaginaria que a empresa que vendia serviço de assinatura de DVD por correio iria vencer a gigante do entretenimento. Mas a verdade é que eles venceram sim, pois eles estavam vendo um futuro que ninguém mais enxergava. Nos últimos anos, eu gerenciei mais de 2 bilhões de reais em verba de marketing. Também trabalhei em empresas que escalaram seu orçamento vertiginosamente, saindo de 500 mil, 600 mil por ano para algo em torno de 120, 130 milhões. E a lição é sempre a mesma. Não é sobre gastar dinheiro de marketing em publicidade, é sobre construir sistemas que realmente escalam. A Netflix não venceu a Blockbuster porque ela investia mais em marketing ou em publicidade. Ela venceu porque ela construiu um sistema que realmente escalava e escalava infinitamente. A Blockbuster tinha cerca de 9 mil lojas. A Netflix tem 300 milhões de assinantes mensais. A Blockbuster dependia de mutar clientes. A Netflix depende de mais dados e mais conteúdos. Blockbuster morreu. Já a Netflix vale mais de 1 trilhão de reais. O mercado ele não premia quem é o maior. Ele premia quem escala melhor. Se você curtiu essa história, deixe seu like. E se você quiser aprender mais sobre histórias de empresas que criaram sistemas de marketing e negócio para escalar os seus negócios, se inscreva no canal. Toda semana eu vou trazer uma história como essa, casos reais, números reais e com lições práticas que você pode aplicar no dia a dia da sua empresa a partir de hoje. E se você acha que tem algum amigo empreendedor que precisa ouvir essa história, manda esse vídeo para ele. A gente se vê no próximo vídeo. Bom, e deixa eu lá que eu vou ver mais uma série do Netflix.